Você já parou para pensar como tudo começou? Não estou falando do Big Bang ou da primeira célula que se multiplicou. Estou falando de uma história que atravessa gerações, que carrega um peso simbólico enorme e que de alguma forma fala com a gente até hoje. Estou falando da criação de Adão e do Jardim do Éden. Imagina a cena comigo. Um silêncio absoluto. A terra ainda crua. O mundo recém-criado, mas esperando seu protagonista. Então, do pó da terra, simples, seco, aparentemente sem valor, Deus molda um ser. E não é qualquer ser, é o primeiro, o início da humanidade. E aí vem o momento mais profundo de todos. Deus sopra o fôlego da vida nas narinas de Adão. Respira fundo agora. Sentiu? Imagina isso sendo feito por Deus. A primeira respiração da humanidade foi um sopro direto do divino. Adão não acorda num lugar comum, nada de hospital, casa ou caverna. Ele desperta no meio de um paraíso, literalmente, um jardim perfeito, chamado Éden. Frutas de todas as cores, rios cristalinos cortando o verde, árvores altas que tocam o céu e uma paz que a gente mal consegue imaginar hoje. Agora pensa comigo, como seria abrir os olhos pela primeira vez e ver o mundo em sua forma mais pura? Nenhuma maldade, nenhuma dor, nenhum medo, só a harmonia. A natureza em perfeita sincronia com o Criador. Você já se pegou desejando um lugar assim? Onde tudo simplesmente funciona? Mas o mais curioso é que, mesmo nesse cenário maravilhoso, a criação de Adão vai além do visual. Ele não é só um corpo animado, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ele carrega dentro de si algo divino. Capacidade de pensar, de sentir, de escolher, livre arbítrio. E aqui começa o grande mistério da nossa existência. Porque Deus daria liberdade a alguém que poderia errar? Talvez porque amor de verdade não se impõe. Ele oferece caminhos e permite escolhas. E isso, meu amigo, é o que torna tudo tão profundo, tão humano. O que será que acontece quando Adão começa a se sentir só? E quando surge Eva, será que tudo continua perfeito? Você já parou para pensar no que significa ser único de verdade? Adão era exatamente isso, o primeiro ser humano. Não havia ninguém antes dele, nem alguém com quem pudesse se comparar. Criado do pó da terra, sim, mas com algo extraordinário. Ele foi moldado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? Não estamos falando de aparência física. Estamos falando de consciência, de emoções, de vontade própria. Adão recebeu a dádiva do livre-arbítrio, algo que o tornava completamente diferente de qualquer outro ser criado. Ele podia pensar, sentir, escolher. Ele era, literalmente, a ponte entre o céu e a terra, um reflexo da intenção divina no mundo. Imagina só acordar um dia, abrir os olhos e perceber que você existe num lugar perfeito e que tudo ao redor foi feito com cuidado, detalhe por detalhe, para você. E mais, saber que você carrega dentro de si uma centelha do Criador. Forte, né? Esse senso de propósito, de identidade, de responsabilidade, é algo que ainda ecoa em nós hoje. Porque no fundo, cada um de nós carrega essa mesma capacidade de decidir, de construir, de se conectar com o divino. Mas mesmo com tudo isso, ainda faltava algo. Uma ausência que o próprio Adão não soube explicar de imediato, mas que logo se tornaria o próximo grande passo da história. Logo depois de despertar no Éden, Adão não ficou simplesmente deitado à sombra das árvores, esperando a vida acontecer. Nada disso. Deus deu a ele uma missão, e não era uma tarefa qualquer. Era algo profundo, simbólico, cheio de propósito. Adão foi chamado para cultivar e guardar o jardim. Sim, ele tinha um papel ativo naquele paraíso. Não era só espectador, era participante. Agora para e pensa. Por que Deus daria uma função logo de cara para alguém que acabou de ser criado? Talvez porque o trabalho, no seu sentido mais puro, é parte da nossa essência, não como castigo, mas como contribuição. Adão era um co-criador. Ao dar nomes aos animais, ele não só exercia autoridade, mas também revelava intimidade com a criação. Ele estava se conectando com o mundo ao seu redor, compreendendo, cuidando, se responsabilizando. E vamos combinar, dar nome às coisas é algo poderoso. Quem nomeia,
reconhece, dá identidade, cria laço. Isso já mostra que, desde o início, a humanidade foi feita para se relacionar, para criar vínculos com a terra, com os seres vivos, com o divino. Mas mesmo com tudo isso, o trabalho, os animais, o jardim inteiro aos seus pés, havia algo que ainda não preenchia totalmente Adão. Um silêncio sutil, um espaço que nenhuma árvore frondosa ou pôr do sol dourado conseguia ocupar. E é nesse ponto que Deus intervém de novo, com algo que vai mudar tudo. Mesmo com todo o esplendor do Éden, com rios cristalinos, árvores frutíferas e os animais mais curiosos caminhando ao redor, havia uma solidão silenciosa em mim. Não era tristeza, mas ausência. Algo ainda não estava completo. E Deus viu isso. Viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele não apenas reconheceu minha solidão, ele decidiu agir. E fez algo extraordinário. Em vez de formar alguém da terra como fez comigo, Deus me fez dormir profundamente. E do meu lado, ele tirou uma costela, sim, uma parte de mim. E dessa costela, ele criou Eva. Agora pensa comigo. Deus podia ter feito Eva do pó da terra também, mas escolheu tirá-la de perto do meu coração, de dentro de mim. Isso tem um peso simbólico enorme. Ela não foi feita para ser acima nem abaixo, mas ao lado. Companheira, presença, igual. E quando eu a vi pela primeira vez, foi como se tudo fizesse sentido. Finalmente alguém que falava a minha língua, que tinha o meu olhar, que compartilhava da mesma essência. Não era mais eu, era nós. A partir dali, nasceu não só a primeira mulher, mas a primeira relação humana. Um encontro puro, cheio de admiração e unidade. Não havia vergonha nem disputa, só cumplicidade. O início da humanidade começou com uma conexão real, viva, completa. E talvez essa seja a essência do que buscamos até hoje, né? Alguém com quem dividir a vida, os medos, as descobertas. Uma parceria que nasceu lá no princípio e que até hoje continua sendo parte da nossa busca mais profunda. No coração do Jardim do Éden havia uma árvore diferente de todas as outras. Bela, misteriosa, quase hipnotizante. Seu nome? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva podiam comer de qualquer fruto do jardim, de todos, menos daquele. Só um. E Deus foi direto: não comam desse fruto, porque no dia em que comerem, vocês vão morrer. Agora pensa comigo, por que colocar uma árvore proibida bem no meio do paraíso? Por que dar essa liberdade se havia o risco da queda? A resposta está na própria pergunta: liberdade. Deus não queria robôs programados para obedecer. Ele queria relacionamento verdadeiro, escolha consciente. Amor só é amor se for livre, né? Aquela árvore era um símbolo poderoso. Representava algo muito maior do que um simples fruto. Era a fronteira entre confiar ou duvidar, entre viver sob a direção de Deus ou seguir o próprio caminho, entre permanecer no Éden ou arriscar tudo por uma promessa de ser como Deus. Não havia nada de mágico no fruto em si. O que importava era a decisão. A árvore era o teste, o limite, o lembrete de que até no paraíso a liberdade tem responsabilidade. E aí fica aquela pergunta que ecoa até hoje. O que fazemos quando temos tudo menos uma coisa? Será que conseguimos confiar? Ou a curiosidade fala mais alto? No caso deles, essa escolha ainda estava por vir. Mas já havia um silêncio tenso no ar, algo prestes a ser quebrado. E a história, ela estava prestes a tomar um rumo que ninguém esperava. E então ela aparece, silenciosa, sutil, astuta, a serpente. Ela não chega gritando ou impondo, ela chega com uma pergunta. E que pergunta? Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Percebe o truque? Ela distorce. Planta a dúvida. E Eva, ingênua, tenta explicar. Diz que podem comer de tudo, menos daquela árvore específica, que se comerem, morrerão. Mas a serpente insiste. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos vão se abrir. Vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Essa ideia, ser como Deus, saber mais, controlar o próprio destino, mexeu com algo lá dentro. Eva olha o fruto. É bonito, parece bom e, acima de tudo, parece desejável.
E ela pega, come, entrega a Adão. Ele come também. E aí, num instante, tudo muda. Os olhos dele se abrem, mas não da forma gloriosa que imaginaram. O que vem é vergonha, medo. Eles percebem que estão nus, vulneráveis, expostos. Correm para se esconder, costuram folhas, tentam se cobrir. Pela primeira vez, o homem e a mulher sentem a distância entre eles e Deus. Pela primeira vez, o paraíso não parece mais tão seguro. Pela primeira vez, entra no mundo algo que nunca havia existido: o pecado. Tudo por causa de uma escolha, um ato de desobediência, um momento de dúvida. E quantas vezes na nossa vida é assim? Uma voz que questiona, um desejo que cresce, uma decisão mal pensada. E de repente a gente já não sabe mais como voltar. Adão e Eva quebraram algo que não sabiam como consertar. E agora, o Criador viria ao encontro deles. Mas não seria como antes, nos passeios tranquilos ao entardecer. Não. Dessa vez, Deus viria com perguntas e com justiça. Mas também, e isso é o mais surpreendente, com misericórdia. O Éden, aquele lugar de beleza indescritível, de comunhão, de inocência, de plenitude. Mas agora, ele já não pode mais ser o lar de Adão e Eva. A decisão foi tomada, não por vingança, mas por proteção. Sim, proteção. Porque se eles comessem da árvore da vida naquele estado, separados de Deus, corrompidos pelo pecado, viveriam eternamente afastados dele. E isso seria pior que a morte. Deus, então, faz algo surpreendente. Ele mesmo confecciona vestes de pele para cobri-los. Pela primeira vez, o sangue de um animal é derramado. A vida é sacrificada para que a vergonha humana seja coberta. Você percebe a profundidade disso? Mesmo no exílio, Deus cuida. Ele não abandona. Ele cobre. Adão e Eva, agora vestidos, caminham até a saída. Talvez olhem para trás, talvez chorem, porque sabem, não é só o jardim que estão deixando para trás. É um modo de viver. É a proximidade direta com o Criador. É o som dos passos dele no entardecer. Uom! Na entrada do Éden, querubins são colocados, guardiões celestiais, e uma espada flamejante se move em todas as direções, impedindo qualquer tentativa de retorno. O caminho para o paraíso está selado. E você já parou para pensar como esse momento ecoa até hoje? Quantas vezes nos sentimos assim, como se tivéssemos perdido algo precioso? Como se estivéssemos do lado de fora de onde deveríamos estar. Mas ainda assim, mesmo fora do Éden, a história não termina. Ela continua. A vida segue. E mesmo longe do jardim, há caminho, a missão, a redenção, sendo escrita pouco a pouco. Fora do Éden, tudo era diferente. O vento agora soprava mais seco. A terra exigia esforço. As mãos de Adão, antes ocupadas com o cuidado leve do jardim, agora se feriam no cultivo duro do solo. Era como se até a criação tivesse sentido a queda. O mundo parecia mais áspero, mais pesado. Eva também carregava novas dores. A maternidade, que antes poderia ter sido leve e plena, agora vinha com contrações, suor, lágrimas e receios. Mas junto com a dor veio algo poderoso, o milagre da vida. Foi fora do paraíso que Adão e Eva viram o rosto do primeiro bebê da história. Um choro novo ecoou pela terra, o som de Caim, seu primogênito, e depois, Abel. A esperança brotando no meio da poeira, como uma flor teimosa que insiste em crescer mesmo no chão seco. Eles estavam longe do Éden, sim, mas não estavam sem propósito. A vida tinha mudado, mas não perdido o valor. E talvez isso tenha sido o aprendizado mais profundo, que mesmo com a dor, a existência ainda é cheia de sentido. E você já pensou nisso? Quantas vezes a gente também é expulso de Édens pessoais? Relacionamentos que terminam, planos que desmoronam, sonhos que se frustram. Mas ainda assim, a vida segue. E de formas surpreendentes, ela floresce. Adão e Eva agora descobrem o cotidiano, a rotina, a luta diária. Mas também descobrem o amor dos filhos, os pequenos momentos de alegria, o amadurecimento da alma. É nesse novo mundo que eles vão aprender o que é recomeçar, mesmo sem voltar ao paraíso. E é nesse terreno árido, mas fértil de possibilidades, que o legado deles começa a tomar forma.
Os cabelos agora estão brancos, as mãos de Adão calejadas pelo tempo. Eva carrega nos olhos a memória de tudo o que viveu, do Éden à poeira do chão. Eles já viram de tudo, a beleza do paraíso e o peso da queda. Conheceram o amor puro e a dor mais amarga. Já enterraram um filho, viram o outro se perder e mesmo assim continuam, porque às vezes continuar já é um ato de fé. Agora, velhos, sentam-se sob uma árvore que eles mesmos plantaram. Observam seus netos correndo, brincando, gritando. A vida segue, a vida insiste, a vida vence. Eles percebem que o erro cometido no Éden não apagou a capacidade humana de recomeçar. O fôlego que Deus soprou em Adão ainda pulsa. A imagem divina, mesmo ferida, ainda brilha. Ainda resta algo sagrado no ser humano. E você já pensou nisso? Que mesmo errando, a gente pode deixar um legado? Que nossas falhas não são o fim da história, mas parte dela? Que a dor que você carrega pode ensinar alguém amanhã? O legado de Adão e Eva não é só a queda, é a resistência, é a lição, é a possibilidade de redenção. Porque eles foram os primeiros, mas não foram os últimos. A história que começou com eles continua em mim, em você, em todos nós. E talvez, no fim das contas, o paraíso que se perdeu esteja sendo reconstruído, pouco a pouco, dentro de cada escolha que fazemos. Fim? Ainda não. Isso é só o começo.